Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o tão esperado dia do DMZ. Estamos super, hiper animados. A gente passou aqui pra tomar um café rapidinho e a gente já tá indo pro nosso ônibus. São 10 para as 7. Nosso ônibus vai sair às 7 da manhã. Cara, acabamos de chegar na primeira parada. A gente pega o ônibus, demora mais ou menos, acho que uns 45, 50 minutos até aqui. Tem alguns pontos assim. Gente, esse vídeo de hoje ele vai ser totalmente do Bruno. Ele vai explicar tudo, mas é bem maneiro. A gente aqui você só pode vir. O tour é um tour do governo, então não é aquela coisa turística assim que você consegue sozinho e tal, ou se você tem que realmente fechar um tour. Você só pode ir nos lugares que o governo deixa, enfim, porque é uma zona militar, né? Então, enfim, tem várias regras. Onde a gente tá agora é um dos últimos pontos em que pode civil, assim, é o último lugar que pode cidade. Tipo assim, um coreano normal pode vir aqui. A partir depois que a gente vai seguir agora, não pode mais, tipo assim, o civil não pode pegar um carro e vir pra cá, tá ligado? Só acompanhado de militares e mediante pedido do governo. Exato. Então, pra você vir pra cá, essas empresas têm autorização governamental pra trazer as pessoas pra cá. O momento que a gente tá aqui é um meio devocional, assim, é o ponto mais perto da Coreia do Norte para os civis, né? Porque aqui é o último lugar, como eu falei, onde os civis podem vir. Depois é só virar área militar, a gente já pode entrar porque a gente foi autorizado pelos militares, né? A gente vai estar com militar. E aí muitos sul-coreanos vêm para cá para prestar homenagem. Prestar homenagem, tipo assim, é o que a gente falaram no ônibus pra gente, né? Mais de 5 milhões de pessoas foram separadas de suas famílias. Então, às vezes tem um irmão na Coreia do Norte, tem um filho na Coreia do Norte, então as mães, os irmãos, os tios vêm pra cá pra relembrar ou dar comida, enfim, ninguém sabe o paradeiro dos familiares. Então, pessoal, a gente está aqui no primeiro ponto da DMZ. Quer dizer, ainda não é DMZ. A nossa guia explicou pra gente que depois que acabou a guerra, né, eles criaram a zona desmilitarizada, que é 2 km ao norte e 2 km ao sul. Tem a fronteira entre as duas Coreias. Mas, obviamente, se existisse só uma fronteira do tipo, porra, tem uma linha que ali é a Coreia do Norte e aqui é a Coreia do Sul, ia entrar em guerra toda hora, porque ia coexistir pessoas e soldados, a chance de ter um conflito gigantesco. Então eles criaram essa zona desmilitarizada justamente para evitar ao máximo o contato entre as duas civilizações. Então é 2 km ao norte e 2 km ao sul, são 4 km. Só que com medo de, sei lá, bombas, enfim, de qualquer tipo de ataque, o governo sul-coreano ele foi ainda mais enfático. Além dos 2 km de zona desmilitarizada ao sul, ele criou um perímetro de mais 20 quilômetros onde são proibidos civis. Então não vai ter residência normal de civil, o civil não vai poder ir lá de carro, o civil não pode transitar, é só militar que vive ali, enfim. E aqui é o último ponto civil da Coreia do Sul. Então ali tem a ponte, ali tem o monumento que a gente mostrou mais embaixo, onde as pessoas, os sul-coreanos, vêm prestar homenagem porque muita gente perdeu família, enfim, perdeu o irmão, perdeu o filho, perdeu o sobrinho. E aqui é o ponto que eles podem vir tentar prestar um tipo de homenagem, desejar o bem das pessoas, enfim. E aqui já começa o fim dessa zona civil, né, que chama. Então a partir daqui, 20 km ao norte fica a Coreia do Norte. Quer dizer, 20 km ao norte fica a zona desmilitarizada, né?
Enfim, e a gente vai pra lá agora. Esse é só o início, vamos que vamos. Gente, depois do observatório, a gente veio aqui pra entrar no terceiro túnel. Cara, então aqui é um lugar que não dá pra filmar. Muitos lugares a gente não pode filmar por ser uma zona militarizada. Então dentro do terceiro túnel a gente não pôde filmar, mas é bem maneiro. É um pouco difícil, sim, de você descer. Eu sou bem pequena, né? Então eu tive um pouco mais de facilidade, mas o Bruno tem 1,85, teve que ficar bem abaixado, assim. E é uma subida bem íngreme depois, você fica bem cansado, mas vale a pena. E aí, gente, a gente acabou de voltar do DMZ. E então lá não tem muito lugar que a gente possa filmar. Lá quase nada pode filmar. Exato. Então a gente queria falar pra fechar o vídeo, né? Falar mais ou menos como foi a experiência e tudo. A gente começa ali na pré-zona militar. No último, o primeiro parada é no último ponto civil da Coreia do Sul. Porque eu expliquei isso no outro vídeo, eles fizeram uma pré-zona desmilitarizada, né? Que a zona desmilitarizada tem 2 km ao norte e 2 km ao sul. A Coreia do Sul fez uma pré-zona desmilitarizada de 20 km ali para proibir que civis transitem sobre aquela região ali, para não ser uma região densamente habitada. Só que ainda assim, nessa região de 20 km, tem civil lá. Inclusive é um local que o governo sul-coreano estimula que as pessoas vão pra lá. Mas isso é só, tipo assim, acho que é 400 pessoas que moram lá, por aí. Não. É fazendeiro que mora lá. Mas é justamente para eles não perderem aquele solo. Mas os fazendeiros que moram lá não pagam imposto, não pagam um monte de coisa, ganham propriedade do governo, enfim. Sim, e também tem uma coisa deles darem prioridade aos produtos que são feitos por esses fazendeiros também. Mas é assim, é totalmente controlado, assim, quem entra e quem sai só pode transitar pela área de 20 km quem mora ali mesmo. Você tem que ter tipo uma autorização pra entrar se você for um convidado, sabe? Tipo, vou na casa do fulano, ele tem que dar uma autorização, enfim, é uma coisa um pouco burocrática. Enfim, a gente foi nesse primeiro ponto. Cara, faz toda a diferença. Assim, não tem nem como você não ir com guia, né? Porque é obrigatório, você não consegue pegar um carro e ir pra lá, por exemplo. Mas, cara, acho que a guia nesse tipo de tour faz toda a diferença, assim. Se você pegar um guia ruim, acho que vai ser um passeio bem pior do que poderia ser. Porque, tipo assim, a nossa guia, cara, muito boa, é Moon o nome dela, coreana. Ela foi contando a história de tudo. E aí ela contou que, por exemplo, essa questão das famílias se separarem, né? Com a Guerra da Coreia, a avó dela, na verdade, tinha perdido um filho, no caso do tio dela, e aí o tio ficou na Coreia do Norte com 9 anos, se separou da mãe, e aí 50 anos depois, em 2000, né, ela encontrou o filho porque tinha um programa que eles conseguiam fazer... O governo sul-coreano fez na verdade começou de um programa de TV aí na Coreia do Sul, para eles tentarem juntar essas famílias, e esse programa de TV ficou muito famoso e tudo, e aí o governo da Coreia do Sul pagou muito dinheiro para a Coreia do Norte para eles poderem fazer um tipo de loteria. E aí nessa loteria você poderia encontrar aquela pessoa ali, você poderia passar, sei lá, 11 horas, assim, ela falou 11 horas. E aí a mãe dela, a avó, acabou sendo sorteada, conseguiu reencontrar o filho que ela achou que estava morto, e acabou descobrindo por causa desse programa que ele estava vivo. Enfim, aí reencontrou, falou com um cara 50 anos depois, né? Porque foi em 2000, eles se separaram em 1950 e se encontraram nos anos 2000. E ela faleceu, assim, logo depois. Ela mostrou a foto, né? Foi bem legal essa história, sabe? É legal porque você consegue entender, porque separou mais de 5 milhões de pessoas de seus familiares. Então, tipo assim, cara, a geração dos avós deles, todo mundo, tipo assim, tem algum
irmão, algum filho, algum primo, alguém que ficou no norte e vice-versa, né? Famílias se separaram e nunca mais se viram, né? Você não consegue mais ter nenhum tipo de contato, porque qualquer tipo de contato entre sul e norte é proibido. E aí, beleza. Aí essa foi a primeira parte do passeio, foi esse o último ponto civil, né? Aí o segundo ponto de parada é a DMZ mesmo, que é o observatório da DMZ que chama, que a gente sobe num prédiozinho ali de 3, 4 metros, 4 andares. E aí que a gente tá a 2 quilômetros da Coreia do Norte mesmo, né? A gente tá ali na fronteira mesmo, e aí você consegue ver a cidade da Coreia do Norte que é colada na fronteira, e você tem os binóculos, consegue ver tudo, né? Cada país bota uma bandeira gigantesca de um lado para cada. Aí você consegue ver as vilas ali fakes, né? As vilas falsas, que não mora ninguém ali. Não, tem a parte da cidade que é verdadeira e tem umas vilas vilas falsas que são mais na fronteira, assim, sabe? E aí, de longe, assim, você vê as montanhas, você vê, eles têm na Coreia do Norte tem um letreiro gigante falando, a Coreia do Norte é o melhor país do mundo, algo assim. E alguns prédios altos, e aí a guia falou que esses prédios altos são onde as pessoas, tipo, mais ricas, né, as pessoas do governo moram. E assim, elas falam que é muito difícil você ver um carro, às vezes você vê uma pessoa passando de bicicleta ali, mas que carro é muito difícil, enfim. É maneiro. Aí você vê, tipo, tem os binóculos, assim, você consegue ver pra Coreia do Norte. Aí lá não pode tirar foto, não pode nem sacar celular, sabe? Não pode nada. Então, com essa vista, você vai... Só com essa visão você consegue entender várias coisas muito curiosas e legais. Por exemplo, as montanhas do lado norte-coreano, se você reparar, as montanhas ali tudo é um lugar muito vegetado, né? Então tem muita planta, muita árvore, muito tudo. Só que as montanhas da Coreia do Norte são meio carecas, assim. Se você reparar, ela não tem muita árvore. Por quê? Porque o governo norte-coreano ele não dá energia elétrica, não tem energia elétrica em abundância. Então, muitas vezes no inverno, por exemplo, eles não têm energia elétrica para aquecer a casa. Então eles têm que cortar a madeira e se aquecer com fogueira. Enfim, os norte-coreanos, né? E aí outra coisa super interessante também, o governo da Coreia do Sul instalou meio como se fosse uma boombox gigantesca ali um paredão, assim, paredão, de Furacão som, 2000, sabe? Aquele paredão de funk, assim. Exato, gigantesco. É tipo isso. Na fronteira ali, pra trazer notícias sobre o que é a Coreia do Sul, porque lá o pessoal todo alienado, não sabe o que se passa. Eles ficavam emitindo discursos assim de liberdade, democracia. Aqui a gente tem democracia, direitos humanos, liberdades individuais. Aí tocava K-pop, dava notícia, enfim. Notícia do mundo, sabe? Na verdade, antes disso, o que eles faziam eles mandavam balões, eles enchiam balões e colocavam coisas nele, tipo... Informações. Álbum de CD, filme, informação do governo, o que se passa no mundo, e mandavam pra Coreia do Norte. Aí o governo da Coreia do Norte começou a ficar puto e começou a mandar balão explosivo. Aí eles com tiveram lixo, que parar com tudo. Aí eles suspenderam o balão e aí fizeram um rádio. E aí estavam contando pra gente, a guia contou pra gente, a gente não sabia se o rádio funcionava. E aí, acho que em 2024, né, 2 soldados norte-coreanos desertaram, que estavam ali na fronteira, desertaram, e vieram correndo pela DMZ. A DMZ tem mais de 3 milhões de minas, né, minas terrestres. Mas os militares, eles sabem mais ou menos onde fica cada coisa, então eles têm... Se tem alguém que tem chance de sobreviver atravessando a DMZ, é um militar que trabalha na fronteira, né? E aí os 2 desertaram, um deles morreu porque pisou em mina e explodiu, o outro conseguiu chegar na Coreia do Sul. E aí quando ele desertou, aí perguntaram, cara, e aí, você desertou e tal? Aí ele falou que eles ouviam essa transmissão alta pra caramba e isso gerou cara, estamos sendo enganados aqui, precisamos fugir e tal, e foi por isso que eles fugiram. E aí a Coreia do Sul, inclusive, tem um drill, né, tem uma regrinha, tipo assim, passo a passo do que os desertores têm que fazer quando eles vêm da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Eles têm uma placa lá imensa falando, se você for desertor, primeiro balança a bandeira branca, aí tem um telefoninho lá
atende o telefone, fala que você tá desertando, você tá vindo pra Coreia do Sul, e a gente vai mandar uma equipe no exato momento pra te buscar. Então ele recebe casa de graça, ele não paga imposto, ele recebe $50 mil do governo. 35 mil dólares. Achei que inglês da mulher coreana, a gente não entendeu direito. Mas era 35 ou $50 mil. E ele é. Eles vão estudar, eles vão pra universidade pra depois conseguirem entrar no mercado de trabalho. Eu achei isso muito legal. E eles são automaticamente considerados sul-coreanos. Mas é bem difícil, né, conseguir fazer essa travessia. A maioria das pessoas que consegue, os $50 mil que ela falou, é que normalmente essa travessia você tem que fazer pela China e os smugglers lá cobram $50 mil pra você fazer essa travessia. E você tem que sair da China e ir até o Laos, enfim, pra você conseguir chegar aqui. Já que você não consegue atravessar pela zona desmilitarizada ali, que é absurdamente perigoso, né? Se em qualquer momento alguém te descobrir nesse país, pego, por exemplo, na China, a China deporta automaticamente pra Coreia do Norte, né? E aí você... É assassinado. É realmente uma coisa muito autoritária, né? Acho que a gente não tem nem... E aí quando você tá lá em cima, cara, é muito chocante, assim. Você tá olhando... Porque eu até tava falando com a Georgia, você tá olhando pra uma civilização que tá te vendo também, porque são 2 quilômetros, então eles conseguem ver a gente, né? Mas ao mesmo tempo, cara, é meio alienígena, assim, ele não tem noção do que é você, do que você tá fazendo ali, porque é um contexto completamente diferente. E é impressionante o quanto a Coreia do Sul é extremamente avançada. Tipo, eu já esperava isso, mas estando aqui, vivenciando isso aqui, é uma coisa... Cara, e é assustador, porque assustador. É o que eles falam. A mulher até falou, depois, quando acabou a Guerra da Coreia, isso aqui era devastado, assim, era um dos países mais pobres do mundo. Fome também. Ela falou, cara, os idosos, tipo assim, minha avó, todos os idosos passou fome aqui no Coreia do Sul. Ela falou até da própria mãe dela, que uma vez ela perguntou pra mãe, tipo, você não sente falta, assim, da sua infância? Aí ela falou, tipo, minha filha, o que eu lembro da minha infância é sentir muita fome. Então até a mãe dela, né, ela era uma mulher ali de, enfim, seus 30 anos, né, amor? Tipo, devia ter uns 30 e poucos. O pessoal aqui é bem conservado. Sim, é verdade. E aí, enfim, você pensar que não tem tanto tempo, né, que as pessoas passavam por isso, pra uma realidade hoje, assim, absolutamente diferente, né? É uma coisa muito avançada aqui, você não vê pobreza, sabe? Uma coisa muito... Não, é assustador, cara. É assustador. Como eles saíram do, tipo assim, ser um país muito fodido, né, mesmo, pelo português, pra... Isso é uma potência. Uma potência, assim, cara. É bizarro. Isso tudo aqui muito organizado, tudo funciona. Tudo limpo pra caramba. Exato, as ruas são muito limpas. É uma coisa assim... Você não vê pobreza, você não vê... Surreal. Não vê nada, cara. Tudo dá certo. As pessoas compram muito, o salário médio aqui é altíssimo. Assim, o salário médio aqui é uma pessoa rica no Brasil. Exato. A gente pesquisou no Google, era mais ou menos de 15 a 18 mil reais. Salário médio. Uma coisa assim. Salário médio, maluquice. E tipo, o custo de vida aqui não é alto. Quer dizer, a gente não sabe o custo de aluguel, essas coisas. Mas assim, a gente ganhando em real, comprando coisa aqui, é mais barato do que o Brasil. Comida, vestuário, tudo isso. Então, tipo assim, é assustador, cara. É um país muito bom. E aí, enfim... Aí esse é o segundo momento da visita, né, do DMZ. Pra mim, pra Georgia, foi o mais legal, né? Tipo assim, esse momento é muito legal. Dá até dá uma coceira de você querer pegar o celular e tirar uma foto, porque é um lugar muito, assim, cara, chocante. Ele até explica qual é o motivo da gente não poder tirar foto. Já pôde, né? Eles falaram que, na verdade, a Coreia do Norte tentou fazer alguns ataques cibernéticos à Coreia do Sul. E aí a Coreia do Sul teve que levantar uma barreira para a Coreia do Norte não poder, enfim, entrar aqui ciberneticamente, né? Eu não sei termos técnicos, mas enfim, eles levantaram essa barreira e se você tira foto, você abre essa barreira, então a Coreia do Sul fica vulnerável. Ela fica vulnerável a ataques da Coreia do Norte, por isso que você não pode tirar foto lá, não pode filmar, enfim, não pode nada. E aí a gente saiu lá no segundo. E aí vai pro terceiro momento, que é o túnel. Que é o terceiro túnel.
que eles encontraram até hoje 4 túneis que foram túneis de invasão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte estava cavando túneis que vinham até aqui no centro de Seul. Eram pra vir. Eram pra vir até o centro de Seul, para eles, né, provavelmente fazerem um ataque ali disperso, né, um ataque de vários lados contra os sul-coreanos. Isso nos anos 70. Então, o último túnel foi encontrado em 1998, que foi o 4º túnel. Esse que a gente entrou foi encontrado em 1970. Um engenheiro norte-coreano, desertor, contou pro governo sul-coreano, eles não acreditaram, e aí o cara foi até lá, falou, olha, segue, eu tô falando sério, tem, e aí eles realmente acharam, o governo sul-coreano achou, e aí eles começaram com um esforço pra achar outros túneis, né, então eles botam vários canos com água, assim, por toda a zona desmilitarizada ali, pra tentar achar esses túneis, sabe? Esse engenheiro foi um dos engenheiros que estava construindo os túneis. Exato. Por isso que ele sabia e ele falou que ele não queria mais fazer isso porque era uma missão suicida, porque as pessoas tinham que entrar lá e eles abriam com dinamite, então as pessoas que entravam para abrir morriam, e aí ele falou, não quero mais participar disso, é uma missão suicida, eu vou contar, entendeu? Bem legal. É muito maneiro, é muito cansativo, né? Porque, cara, é muito fundo, é 75 metros abaixo do solo. Então, imagina um prédio de 25 andares, virado para baixo, você tem que descer aquilo tudo para entrar no túnel. Então, assim, ele é curto, né? Baixinho. Eu sou pequena, então eu tava indo mais de boa, mas o Bruno é alto, ele tava bem, sabe? E depois pra subir é muito íngreme, assim, pra você subir. Mas é maneiro, uma experiência legal, assim. É muito maneiro, né? Mas uma coisa que a nossa guia falou, e é verdade, não é um lugar pra você ver, sabe? Tipo, nossa, como é que é bonito, igual é normalmente um ponto turístico, sabe? É um lugar pra você realmente entender, acho que um pouco da história, e eu acho que também de ver a dimensão, porque é muito engraçado. Tem na fronteira, você estaria na Coreia do Norte em 5 minutos. Então, assim, por 5 minutos as pessoas lá vivem, tipo, um regime totalitário. Por 5 minutos as pessoas de aqui foram separadas da família de lá. Então, assim, é bem impactante, sabe? Literalmente 5 minutos. Então é bem impactante. É interessante. Se você se interessa por esse turismo, assim, de guerra, de história... aqui é um lugar muito legal. Não, tem que ir, cara. É um lugar único no mundo. Você tem que, se você veio pra Seul, você tem que ir, pô. E a gente acabou fazendo, eu acho que, coincidentemente, o nosso tour acabou mudando de dia. A gente tinha comprado pra terça-feira, só que era feriado. E aí os militares fecharam, a gente teve que ir hoje, que é quarta-feira. Aí hoje a gente ia no Museu da Guerra da Coreia. Aí então a gente trocou, fomos primeiro no Museu da Guerra. E foi muito bom, deixo essa dica aqui. A gente entendeu muita coisa no Museu da Guerra, então foi muito legal, porque a gente já chegou bem informado, assim, nesse passeio do DMZ. Então foi legal pra fazer perguntas, sabe? Então, foi bem maneiro. Então eu deixo essa dica de ir primeiro no Memorial da Guerra, que é bem legal, e depois ir no DMZ. Uma boa dica. É isso, galera. Até o próximo vídeo.